mas era dois seres humanos de uma sapiência que às vezes eu sempre costumo dizer às pessoas, porque as pessoas costumam subestimar os outros. Gente, a pessoa que sabe fazer determinadas coisas, ele não precisa de um anel de doutor. Muitas vezes o anel de doutor você adquire na caminhada da vida, aprendendo com outras pessoas. Eu, há 3 anos atrás, adentrei no controle social sem saber nem o que era controle social. E conversando com o doutor Iertes Meire, a promotora de justiça, que era nossa coordenadora da mediação, e eu dizia, doutora, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é que Deus quer comigo. Mas ela disse, mas Ele quer que você esteja ali. Não sabe caminhar? Só se aprende a caminhar caminhando. Estava falando hoje sobre isso com uma conselheira de saúde. E aí, gente, eu comecei. E aí lá no Cesar o pessoal me chamava de turista, me chamava, dizia que eu só queria viver viajando. E eu não me importei. Sabe por quê, Pires? Porque a única coisa que me importa é o julgamento de Deus. O resto não me importa. Caí na estrada, aprendi um bocado com esse cara aqui. Quantas e quantas vezes a gente passava de 3 horas no telefone. A gente ia desligar 3 horas da manhã. A dona Geisla não estava gostando muito, não. Conversando, porque a gente tinha discutido alguma coisa no Cesar, mas eu não tinha entendido bem. E eu repassava para ele, Pires, isso assim, tal. Não, Irene, é por isso. Né? Então, tem pessoas que me ajudou muito. Doutor Moacir, nosso ex-secretário, a pessoa que me ajudou muito. Vilalba, alguma coisa dentro dos postos de saúde. Vilalba, isso assim, ela me responde na hora. Agora, Gleijones, está a mesma parceria. Dentro do Cesal, eu posso destacar a pessoa da Rogena, certo? A pessoa da Rogena, o Ibis, a Ariadna. Então, assim, gente, eu fui atrás. Eu segui a risca o que a doutora Iertes falou para mim. Só se aprende a caminhar caminhando. Né? E aí as pessoas pensavam que eu estava atrás de uma diária, que eu digo em público aqui, é uma diária que é de R$61 para você ir para o município. Se você dormir. Se você passar, você dormir lá. Se você não dormir, se você for um bate e volta, você ganha 30 conto. Mas, opa, tem uma surpresa, você só recebe 3 meses depois. Você gasta logo do seu bolsinho. Aí 3 meses depois você faz o seguinte, faz uma reza boa, lá pra quem der, aí você recebe. Então as pessoas não entendem isso. E as críticas, nem confiança. Eu fui caminhando, eu fui aprendendo. Né? Eu até escuto assim, uma pessoa que entrou ontem no controle social. Eu digo, tá certo, mas tu tá aí há 20 anos e não quis aprender. Quis sim ser um turista, mas eu não. Eu fui para aprender, eu fui para discutir, eu fui para saber o que é o papel do conselheiro. Semana passada, foi? Nós participamos aqui da live do CONAS e CONASEMS, né? Eu representando os conselheiros, Vilalba representando a atenção básica, o doutor Moacir foi convidado e a Célia como ACS, né? E quando tinha uma moderadora, que eu não me lembro o nome dela, mas quando ela fez a fala dela, ela parabenizou a Célia e falou, Irene, na sua fala dá para entender o que você entende qual é o papel do controle social. Mas que você entende o que é o papel do conselheiro. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, todo mundo sabe como é meu ponto de vista. Eu não tenho esse negócio de estar atrás do prefeito para puxar o saco dele, sabe? Eu não tenho essa coisa de fazer a politicagem, eu detesto isso, certo? Se está fazendo bem, eu parabenizo. Se está fazendo mal, eu critico. Né? Todo mundo sabe que a taxa para se gastar, né, Pisa, é 15%, é isso? 15%. Qualquer gasta
32%. Ah, não, a saúde calcária não está prestando? Gente, vamos ver os números. Vamos ver as coisas acontecendo. Vamos ver um trabalho desse aí que o Pires está fazendo para acontecer amanhã. Desde segunda-feira que ele trabalha. Desde o feriado que ele trabalha para tudo isso acontecer amanhã. Então, acho que a gente tem que ter uma visão ampla quando a gente vai fazer uma crítica. Né? Dias atrás, aí, acho que foi antes de ontem, eu recebi uma denúncia de que um paciente estava no hospital precisando do exame e que era melhor transferir o paciente. Senhores conselheiros... Fazer particular. Senhores conselheiros... que o médico tinha dito que era para fazer particular. Eu digo, então eu quero o nome e o CRN desse médico, que eu vou denunciar ele. Porque ele está trabalhando pro SUS e não sabe o que é o SUS. Eu denuncio ele. Tá entendendo? Aí no instante a história mudou, que não era bem assim, que era porque não sei o quê. Gente, vamos parar com a politicagem. Nós somos conselheiros de saúde. Nós não somos assessor de nenhum candidato. Então, eu tenho essa postura, o Pires sabe disso, eu tenho essa postura, né? Quando eu tenho que criticar, em eventos aqui na Calcaia, por muitas vezes, a assessoria jurídica quer me tirar a fala porque não sabe o que é que eu vou falar. Entendeu? Porque determinadas pessoas já sabem que a fala lá vai ser uma fala tal. Não, eu vou falar o que está realmente acontecendo. Que eu acho que isso é o papel do controle social. E aí, Pires, essa semana também, eu me retirei de uma reunião do Conselho Estadual de Saúde, porque o assessor da CESA estava comandando a reunião. Como assim? Até onde eu sei, quem comanda a reunião de conselheiro de saúde é a conselheira de saúde. Então eu tenho esses posicionamentos sim. Porque a partir do momento, gente, que você não se posiciona, que você deixa a coisa, que você aceita o que está posto, você está contribuindo para o controle social acabar. Esse é meu ponto de vista. Diz ela. Irene, dona Geisla disse assim, qualquer dia eu vou conhecer vocês pessoalmente. Ah, sim. Com certeza, estamos esperando. Vamos marcar, dona Geisla, um almoço aqui num domingo para a senhora vir e a senhora provar do meu churrasco. Eu sou boa de fazer o churrasco lá. E lembrando que a nossa macro-região Fortaleza vai ser, vai englobar as ADS Cascavel, Calcaia, Maracanaú, Baturité, Itapipoca e Fortaleza. Hein? Vão ser 6 ADS. Que vai compor a Fortaleza. A macro Fortaleza. Exatamente. Bom, gente, a gente já falou de controle social, mas aí eu não queria perder aqui a presença do Pires para a gente falar numa coisa, que aí a gente pode até marcar um outro lá para falar especificamente disso, que é uma coisa que está preocupando aqui dentro do bairro, que é os escorpiões. Escorpião. Pires, o que é que você acha que está acontecendo? Muito bem, Irene. Esse período do ano, Irene, nós vivemos aqui na nossa região, Nordeste, o verão, né? O clima muito quente, esse último trimestre, enfim. Então, esse período do ano, com a elevação da temperatura, a gente tem tido aí realmente um registro do aparecimento de muitos escorpiões, inclusive, na avaliação que foi feita recente, o aumento também de acidentes provocados pelo animal peçonhento, né? Bem, o animal peçonhento, ele é um animal, o escorpião, ele é um animal doméstico hoje, e ele na verdade se prolifera de maneira muito rápida, né? A principal fonte de alimento dele é a barata. Ele pode ocasionar sérios problemas de saúde, importante citar isso, né? Existem várias espécies de importância médica, que podem, dependendo da picada, dependendo da quantidade de veneno injetado no organismo, dependendo da imunidade da pessoa, pode ser em algumas situações até fatal, letal, né? E o escorpião, a gente tem observado a proliferação dele em massa, né? Em algumas regiões onde a gente tem a condição do ambiente muito favorável, né? Então, assim, uma recomendação, ou melhor, recomendações importantes
deve ser feita aí com as pessoas, aí, as comunidades, principalmente em relação à questão do manejo do ambiente, né? Não adianta contratar empresas de dedetização, não adianta. Você não vai resolver o problema, vai gastar um dinheiro desnecessário e não vai resolver o problema. Por quê? Conforme o Ministério da Saúde, o controle de animal peçonhento ele não pode ser feito através de aplicação de inseticidas. Ele é um animal que ele se esconde facilmente em festa de parede, atrás de material de construção, entre material de construção, Dentro tijolos, do reboco, eu dentro do fiquei... reboco, E ele consegue conviver, Como assim? ele consegue conviver a altas temperaturas. Quanto mais quente, mais tempo de vida ele vai ter, né? Bem, então é importante que as pessoas entendam o seguinte, que para a gente evitar o escorpião, uma regra básica temos que ter. Diminuir a população de barata, né, no seu domicílio, isso aí é fato. A outra situação é que você tem que procurar fazer, de fato, a remoção de tudo que é inservível na sua casa. Muitas vezes a gente toma conhecimento de um acidente de escorpião ou que está aparecendo escorpião. A pergunta básica que nós fazemos: tem algum imóvel, alguma residência no entorno da sua casa que esteja em processo de construção? Pronto. Aonde tem construção, pode ter certeza que a gente vai ter a proliferação do escorpião, né? Ele se reproduz de maneira muito rápida, ele é muito ágil no ataque, a forma de defesa do escorpião é o ataque. Então, pedimos, nesse momento, Irene, a atenção das pessoas. A limpeza dos quintais é elementar, evitar o acúmulo de material inservível no quintal, fazer a remoção periódica. Dentro da casa, atenção com as dispensas, o ralo dos banheiros, preferencialmente, que seja aqueles ralos que fecham, ou então sobrepor com a tela, vai interceptar a passagem do escorpião, porque quando falta o alimento dele, a barata no esgoto, ou que ele tem acesso ao domicílio, ele vai sair daquele local para invadir o domicílio à busca de alimento, né? E aí onde está o risco do acidente, porque ele vai para o guarda-roupa, ele vai para dentro do sapato, ele vai para dentro da despensa, enfim, aí o risco passa a ser muito grande. Nós temos, inclusive, aqui na Grande Jurema, nós temos bairros de alta infestação, né? É importante lembrar também que tudo que você trabalha em relação à questão de infraestrutura, trabalha com esgoto, manejo do esgoto, é natural que aumente a proliferação desse inseto, principalmente nesse período do ano. Então, em caso de acidente, Irene, é importante, o local fica dolorido, né, bastante inchado. Então a gente recomenda que em caso de acidentes, nas 2 primeiras horas, se a pessoa sentir tontura, náusea e vômito, imediatamente orientamos procurar o Ciatox lá no IJF em Fortaleza, porque o sinal de náusea, de vômito, ele é sinal que o veneno foi injetado em alta quantidade e está tendo uma reação anafilática, né? Então é importante, porque no caso do ataque do escorpião aparecendo esses sintomas, há o efeito do chamado envenenamento, né? Isso pode ser letal, então é importante. E a medida de prevenção mais eficaz, mais elementar, é a limpeza do ambiente. Casas abandonadas com resto de material de construção ou casas abandonadas em construção, o proprietário tem que ser mobilizado imediatamente para tomar providências, tá? Nós temos no município, por meio da Secretaria de Saúde, esse trabalho do controle de animal peçonhento. Então, também disponibilizando o telefone 33428010, que é lá do setor de endemia e zoonose, onde é importante também analisar que tipo de escorpião. É muito comum aqui no município de Caucaia o escorpião Tita stigmoris, que é o chamado escorpião amarelo. Ele não chega a ser letal, muito embora a picada dele, dependendo do local, vai causar inchaço e muitas dores, podendo até ocasionar febre, mas ele não é tão letal. Chamamos a atenção para o escorpião marrom, que é o Tito cerulatus, que é um dos escorpiões mais perigosos que nós temos, com alto potencial de envenenamento, tá? Então, é importante a população estar de sobreaviso. Irene, em outro momento, ficamos à disposição, até há mecanismo hoje de fazer uma apresentar melhor sobre essa questão do controle de escorpião,
mas é importante que a população esteja atenta a isso, em relação à questão do manejo, dos cuidados preventivos, como também quando acontecer um ataque pelo escorpião. Nós temos uma coleta de lixo regular, não há necessidade de armazenamento de lixo dentro de sua casa. Os locais em construção, casas abandonadas, repito, é um sério problema. É preciso que as pessoas que são responsáveis por esses imóveis tenham toda a atenção, porque na verdade vai estar proliferando doenças para as pessoas. Tá? Então, o controle de escorpião ele é muito importante e precisa haver a colaboração da população. Não adianta ver um escorpião, não tente pegar ele com a mão, tá? Não adianta tentar mobilizar, ele é muito ágil e a picada dele vai ser dolorida, como explicamos. Crianças e idosos têm um risco maior em caso da picada de escorpião pela questão da imunidade e da defesa. Então a gente recomenda que ao ver o escorpião dentro de casa, de imediato acione o setor de endemia zoonose para poder investigar que tipo de escorpião é esse e o cuidado ao calçar o sapato, ao vestir a roupa, ao utilizar a toalha do banheiro, é muito importante. E as medidas eficazes, que é a questão, repito, do manejo do ambiente, da limpeza do ambiente, é assim que a gente vai combater o escorpião. Aqui em casa, gente, a gente... Lembrando a vocês que você só tem 10 minutos. Certo. A gente vai finalizar. Aqui em casa a gente, 30 anos que eu tenho essa casa, 19 que a gente mora, a gente nunca tinha encontrado um escorpião. E aí, rapidinho, a gente encontrou o primeiro, na porta do banheiro da nossa suíte, na nossa casa. Em agosto. E depois a Elaine encontrou um na porta do armário. Mas todos os dois a Elaine conseguiu pegar, colocar na vasilhinha com álcool. E o Pires levou. Mas eu fui mais inteligente do que eles. Eu não fui pegar com pinça nem com nada, não. Eu botei a vasilhinha e eles entraram tentando fugir para me pegar. Eles entraram dentro da armadilha que eu fiz para eles. E aí a gente mandou, e depois o Pires mandou uma equipe para vistoriar o espaço que a gente tem aqui, do Conselho Comunitário de Defesa Social. E nós temos uma casa em frente, uma casa em construção. Que aí eu falei com o proprietário, ele deixou as chaves aqui e quando foi ontem? Foi ontem, veio 2 pessoas também, dois agentes de EMIAS e fizeram e coletaram 5, né? E aí a gente colocou aí à disposição, dizer o pessoal para ajeitar a limpeza, tudo que o Pires falou aqui a gente repassou. Aqui dentro de casa a gente tem 3 banheiros e um, que é esse do escritório aqui, ele já que tem aquele lacrezinho. E aí a gente comprou a tela e colocou nos demais. Até na pia da cozinha a gente colocou também. Então, gente, não esqueça de fazer isso é importantíssimo. Demais, né? Ela já disse que tem só 10 minutos aí, eu quero finalizar as coisas agradecendo o Pires. Reiterar aqui mais uma vez, Pires, a grande admiração. A amizade que a gente construiu, né? Nesses 3 anos aí de conselho. Dizer para você que o muito que eu sou em termos de controle social hoje eu devo muito a você, né? Que me passou muitas coisas, que às vezes eu ia para o caminho certo, mas eu queria ter aquela confirmação, aí eu ligava para você, Pires, assim pode ser feito assim? Pode, conselheiro? Não, conselheira, não pode. Por isso. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a você. Eu sou uma pessoa como todo mundo, eu digo para todo mundo, eu não gosto de ler, né, mas eu gosto de escutar. Porque se você ler um texto todinho aqui no meu ouvido, quando você terminar, você pode mandar eu falar sobre aquele texto que eu falo de boa. Entendeu? E aí, eu escutava bastante lá no CESAL, e aí tinha umas coisas que eu não entendia, e aí eu ficava até 3 horas da manhã com esse cara aqui. E olha, a reunião hoje foi por isso, porque pode acontecer, não, Irene, é assim. Pode ver aí no documento que pode ter um negócio assim. Então, assim, ele foi um grande parceiro, ele é um grande parceiro meu, né, em que eu recorro a todos os momentos em que eu tenho qualquer coisa com relação ao controle social. Eu me lembro que na conferência, a gente fez 13 pré-conferências aqui. E muitas pessoas dos outros municípios
dizia, Irene, e eu postando, né? Eu postando. Irene, como é que vocês estão fazendo? Como é que é assim, tal. Eu tive de dar o número do Pires para outros secretários executivos de outros municípios, verdade? Para poder se nortear com o que nós estávamos fazendo aqui em Calcaia. Então, cara, eu só posso dizer para você muita gratidão, né? Por essa caminhada que a gente tá percorrendo e pelo cara nota 1000, né? Que você é. Tive o prazer de fazer uma homenagem para você lá no Fórum de é lá? Qual foi o fórum? Foi o Fórum de Foi Calcaia. aqui de Calcaia. Foi o Fórum de Calcaia. Eu conversando com o doutor Marcio, o Gley Jones. Aí o Gley Jones, eu me lembro que era tipo um feriado. Aí o Gley Jones disse, não tem como eu fazer uma placa não e tal. Depois, então eu faço uma cesta de petisco, bote umas coisas bonitas lá com um litro de vinho, 2 taças. Um negócio bonito que é para ele desfrutar com a dona Geisla. Eu acho que você gostou, Sim, né? Sim, maravilhoso. Irene, assim, agradecemos pelas palavras, somos gratos demais por esse reconhecimento, né? E assim, eu acho que o seu perfil, né, o que nos encanta, dizer assim, é o ato de servir, o ato do voluntariado, né? A missão de multiplicar. Acho que o controle social ele tem muito esse perfil, né? Você está lá para realmente multiplicar as informações, defender o bem comum, né? Não legislar em causa própria, né? Porque o controle social, ele de fato, atualmente, isso no cenário nacional, né? Ele realmente está em decadência, né? Se não se reorganizar, se não se multiplicar, a tendência é se fragilizar cada vez mais, né? Os conselhos de saúde, eles foram instâncias que nasceram a partir das mobilizações sociais, né? A conferência de 1988, que deflagrou, na verdade, esse processo democrático do SUS, o processo democrático de participação social, ele, na época, ele instituiu o controle social por lei, né? E esse controle social, para o internauta, melhor entender, ele tem papel vital, porque todas as decisões, todas as deliberações do Sistema Único de Saúde, ele é acompanhado por um conselho que é um colegiado representativo de usuários, de profissionais, de gestores, de prestadores, enfim. É um colegiado representativo que mensalmente ele tem uma agenda de reuniões para discutir as ações, as metas de saúde, enfim. Então, mobilizar esse grande sistema único de saúde. Enfim, né? Então, grato pela sua amizade, grato pela sua participação. Nós estamos no controle social há muitos anos, há mais de uma década, né? E aí a gente visualizou em você justamente esse perfil de articular, de impulsionar, né? Você é uma, né, dos atores, vamos dizer assim, que tem essa missão, tem essa grande responsabilidade de fazer com que o controle social ele possa superar, né, esse momento de desmobilização nacional que nós vivemos, que eu me refiro à desmobilização dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, que isso não pode acontecer. O SUS, o Sistema Único de Saúde, precisa do controle social. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, Elaine também, obrigado pelo espaço, agradecemos e muito a gente poder vir aqui divulgar as ações da Secretaria Municipal de Saúde em prol da saúde pública da nossa população calcaense. Eu só tenho a agradecer a você. A Elaine está dizendo aqui que tem 3 minutos. 2,5. Tá bom, e a gente já vai finalizar, gente. Não esquece, amanhã, o primeiro dia D da vacinação antirrábica, não deixe de levar os seus bichinhos de 4 patas, tá bom? Até segunda, né? Valeu, gente. Cuida. Obrigado, Pires.